Olá pessoal, aqui é o professor Manuel Campos. Nos últimos vídeos foi abordado o processo Test Driven Development, o desenvolvimento guiado por testes, onde vimos a importância dos testes para a produção de software de qualidade. Se você não viu os vídeos, vou deixar um link nos cards aqui em cima. Um dos grandes problemas em desenvolvimento de software ocorre quando o desenvolvedor realiza vários testes em um projeto e, mesmo assim, ao disponibilizar a aplicação para o cliente, este encontra problemas. Falamos sobre isso no primeiro vídeo. Tais problemas ocorrem pois o usuário pode inserir valores e seguir um fluxo no aplicativo que o desenvolvedor não tinha testado. Isto é um dos problemas em que a cobertura de código vai ajudar. Mas o que é mesmo cobertura de código? Nada mais é que o percentual de código-fonte que está sendo coberto pelos testes automatizados. É uma métrica que indica o percentual de código que é executado durante a execução dos testes. Ou seja, é o percentual de código sendo testado. Para termos uma ideia, esta figura mostra um relatório de cobertura de código para um projeto Java. Observe na última linha que apenas 8% do código de todo o projeto está sendo coberto pelos testes. Este é um percentual baixíssimo, mas o projeto é apenas de exemplo. Nele, a maioria das classes nem ao menos estão sendo testadas. A coluna total mostra o número de linhas de código analisadas em cada arquivo de código-fonte. No caso de Java, em cada classe. A coluna seguinte mostra o total de linhas não executadas durante a execução dos testes. O relatório é muito útil e nos dá tanto uma visão geral quanto específica, que analisaremos a seguir. Se for aplicado o TDD para o desenvolvimento do projeto, o que se espera é que o percentual de cobertura de código seja elevado. E por que não 100%? 100% de cobertura de testes é um valor pouco realista e pode nem mesmo valer a pena. Apesar de quanto mais testes melhor, o que será testado e o total de testes a serem criados é uma decisão que precisa ser ponderada, levando-se em conta vários fatores como custo-benefício, requisitos do sistema, prazo, tamanho da equipe, verba, dentre outros fatores como padrões de qualidade de software que o projeto precisa alcançar. Desta forma, cada equipe definirá um alvo de percentual de cobertura de testes que buscarão alcançar. Com prazos apertados, pressão e uma equipe pequena, é muito difícil conseguir escrever testes, apesar dos problemas futuros que isso trará. Independentemente da situação, relatórios de cobertura de código servem para analisar a abrangência dos testes e indicar onde podemos incluir mais testes. Mas assim como precisamos automatizar os testes usando ferramentas como JUnit, também precisamos automatizar a avaliação de cobertura de código e geração de relatórios. Para isso, em Java e outras linguagens da JVM, podemos usar ferramentas como a Jacoco, a Java Code Coverage Library, ou Biblioteca de Cobertura de Código para Java. Ela é uma ferramenta ativamente mantida e que possui integração com diferentes IDEs como Eclipse, NetBeans e IntelliJ. Infelizmente ainda não há suporte para o editor VS Code. Ela permite verificar a cobertura de testes escritos com JUnit e outras ferramentas de teste como o TestNG. Para verificar o funcionamento da Jacoco, vamos utilizar um projeto Java de exemplo de um sistema bancário, que possui testes unitários escritos com JUnit. Ele possui apenas algumas classes com comentários indicando os requisitos a serem implementados. O link para download está na descrição. Lá tem uma opção para baixar um zip do projeto. Depois de baixar e descompactar, abra o projeto no NetBeans, preferencialmente uma versão recente a partir da 11. Como este é um projeto Maven, para usarmos a Jacoco, precisamos adicionar o Jacoco Maven Plugin ao arquivo pom.xml e dessa forma o Maven se encarrega de fazer o download da biblioteca. A documentação da Jacoco para uso com projetos Maven está disponível no site oficial, mas é um pouco confusa e para quem está começando vai ficar perdido. Por isso, o projeto do sistema bancário já tem todas as configurações necessárias que vou mostrar. Então vamos lá para o NetBeans. Eu já estou com o projeto aberto e eu vou abrir o pom.xml aqui. Você verá que temos os plugins Maven Surefire Plugin e Maven Failsafe Plugin. Eles são usados para a execução de testes do JUnit em projetos Maven. Mas observe que estou usando a versão 3.0, que ainda não é uma versão final. Essa versão é diferente das que usamos em projetos anteriores. Isso garante que o plugin Jacoco irá funcionar sem problemas ou configurações adicionais nas versões mais recentes do JDK. O plugin Jacoco está logo abaixo. Esta é toda a configuração que precisa para ele funcionar. Esta tag Go representa uma tarefa a ser executada. A tarefa Prepare Agent
inicializa a execução do plugin Jacopo durante o processo de build do projeto. A tarefa Report é responsável por gerar o relatório de cobertura de código. Com as modificações feitas, agora é clicar no botão para fazer o build do projeto, que o Maven vai se encarregar de baixar as dependências necessárias. Depois disto, podemos clicar com o botão direito em cima do nome do projeto, que terá uma opção Code Coverage, em seguida Show Report. Este relatório com uma visão geral da cobertura de código nós já vimos. O mais legal é que podemos dar 2 cliques em qualquer linha para abrir a classe indicada e assim termos uma visão mais detalhada da cobertura de código para tal classe. Vamos abrir a classe conta, por exemplo. Podemos ver que agora o arquivo está colorido. As linhas em verde escuro indicam que tais instruções foram executadas durante a execução de algum dos testes. Logo estão sendo cobertas pelos testes. O fundo verde claro é possivelmente apenas para indicar que o arquivo foi analisado pela ferramenta, mas realmente não encontrei nada na documentação a respeito. Em IDEs como IntelliJ, não temos este fundo claro. As linhas em vermelho indicam que nenhum dos testes existentes fez com que tais instruções fossem executadas. Isto indica, então, onde podemos incluir novos testes para aumentar a cobertura e qualidade do nosso código. Agora, para vermos como a cobertura de código é alterada quando incluímos mais testes, vamos implementar um teste para o método getSaldoTotal da classe conta. Não existe nenhum teste que fez com que este método fosse executado. Já temos uma classe de teste para conta e vamos apenas alterá-la. Para isto, basta clicar em qualquer lugar com o botão direito, escolher a opção Navigate e, em seguida, Go to Test. Esta é uma classe de teste do JUnit e vou incluir um novo teste para o método getSaldoTotal. O objetivo aqui não é explicar como o JUnit funciona, pois isso já foi feito nos vídeos anteriores. O saldo total é apenas o saldo mais o limite. Como o saldo inicial é zero, vou então definir um limite qualquer e o saldo total deve ser igual a tal limite. O teste está pronto, mas não temos o código ainda para este método getSaldoTotal. Vou executar os testes pelo menu Run para que a interface do JUnit seja exibida. Podemos ver que nosso teste falhou, pois não temos código para o método ainda. Um detalhe importante é que se algum teste falhar, o relatório de cobertura de código não é mais gerado e pode ficar zerado. Vamos escrever o código e executar os testes novamente. Para gerar o relatório de cobertura, podemos executar os testes de qualquer maneira. Clicando neste botão All Testes aqui embaixo dá o mesmo resultado, só não abre a interface do JUnit. Depois de executar todos os testes, podemos observar que o método getSaldoTotal da conta está todo verde escuro, pois nosso teste fez com que todo o código do método fosse executado. Mas vamos para um exemplo mais detalhado. Temos o método addMovimentaçãoTotal da classe conta, que deve adicionar uma movimentação à lista de movimentações. Se a movimentação estiver confirmada, devemos adicionar o valor dela ao saldo total, caso seja crédito, ou subtrair, caso seja débito. Vamos escrever um teste que verifica o saldo total depois de adicionar uma movimentação do tipo crédito. Para isso, a gente já tem o esqueleto do teste aqui. Como toda conta criada tem um saldo e um limite igual a zero, quando adicionarmos uma movimentação de crédito confirmada, o saldo total deve ser igual ao valor dessa movimentação. É isso que o nosso teste verifica. Então vamos escrever o código mínimo para atender a esse teste. Observe que esse método addMovimentação ainda não estava sendo coberto pelos testes, pois não tínhamos nenhum teste implementado que fazia com que este método fosse chamado. Se observarmos o relatório, a classe conta está atualmente com 19,23% de cobertura. Então vamos executar os testes novamente e verificar o resultado. E agora sim, todo o método addMovimentação está sendo coberto pelos testes. Se observarmos o relatório de cobertura, a cobertura da classe conta aumentou para 33,33%. Para podermos entender a análise de cobertura de testes melhor, iremos ignorar o processo TDD por um segundo e não incluiremos um teste para verificar a adição de uma movimentação do tipo débito. Vamos apenas escrever o código para mostrar que ele não tem teste. Vamos rodar os testes novamente e podemos ver que estas novas linhas de código não foram executadas durante a execução de nenhum teste. Ou seja, este trecho não está sendo coberto pelos testes. Este é um trecho para o qual podemos incluir um novo teste. Então vamos fazer isso. Eu vou apenas copiar o teste anterior para não perdermos tempo e vou alterar o nome dos dois. Aqui basta alterar de crédito para débito e eu vou incluir uma nova variável apenas para deixar o código mais claro e organizado. Se a movimentação é débito e a conta é criada com saldo zero,
o valor esperado do saldo total deve ser o valor negativo da movimentação. Por isso que eu alterei as variáveis. Vamos rodar os testes novamente. Eu consigo ver que todos os testes passaram por essa mensagem de sucesso aqui. E se voltarmos na conta, agora todo o método está destacado com verde escuro. Observando o relatório, nossa cobertura de código para a classe conta aumentou para 37,5%. Como podem ver, utilizar o plugin Jacoco é muito simples e cobertura de código é algo de extrema importância e utilidade em testes de software. Mas precisamos ter alguns pontos em mente. Cobertura de código não indica que mais testes não precisam ser escritos. Se um método está totalmente verde escuro, indica que todas as linhas foram executadas durante algum teste, mas não indica que existem testes específicos para tal método. Para exemplificar, o método isConfirmada na classe movimentação está com 100% de cobertura de código, mas não existe nenhum teste específico para ele. Você pode conferir que a classe de teste da movimentação só tem um teste para o método getID. A cobertura só indica que o método foi chamado durante a execução de algum teste. Nesse caso, o teste para o método addMovimentação da classe conta chama o isMovimentação. Portanto, não deixe se iludir pelas linhas verdes escuras. Testes específicos para verificar se o método isMovimentação está de fato retornando o valor esperado para diferentes situações podem então ser implementados. No caso do método addMovimentação da classe conta, ele está totalmente coberto. Nós acabamos de escrever os testes para isto, mas mesmo assim, isto não significa que não sejam necessários mais testes para o método. Lembre que o mesmo teste pode ser escrito com diferentes valores, justamente para aumentar a garantia que o método está dando os resultados esperados. Por exemplo, criamos um teste para adicionar uma movimentação de crédito, mas poderíamos criar um outro teste para o mesmo tipo de movimentação, apenas com um valor diferente. Imagine qual seria o resultado esperado se tentarmos incluir uma movimentação com valor zero. Isto seria outro teste. Então, por esse veja isso, sempre fiquem de olho na cobertura, buscando aumentar não somente a quantidade, mas a qualidade dos testes. Espero que tenham gostado. Neste caso, não esqueçam de curtir o vídeo e se inscreverem no canal. Até o próximo teste.